do Queciano Fala, minha querida Queciana, professor Ítalo Trigueiro na área, moçada, vindo aqui para bater um papo com vocês sobre atualidades, sobre mudanças aí nas relações diplomáticas brasileiras ultimamente, alguns assuntos muito polêmicos, para você que está estudando aí para esse maior tribunal do mundo. A gente brinca sempre que o TJ de São Paulo, a gente acabou de ter prova, tá? É o maior tribunal do mundo mesmo, porque, meu irmão, é concurso todo ano, é vaga à torta e à direita. Então, vamos aqui para a luta, né, dessa perspectiva de garantir o teu lugar no serviço público, de garantir a tua aprovação. A gente vai estar aqui batendo um papo com vocês a respeito, né, de atualidades. E uma das coisas que a gente sempre diz para você, meu querido aluno, minha querida aluna, é que, pelo amor de Deus, prova de atualidade, gente, não tem opinião, ok? Prova de atualidade não tem opinião. Professor de atualidade que dá opinião está perdendo tempo, está enrolando o aluno. Aqui, o que nós vamos trazer é um quadro técnico, perfeito? Que a gente vai entender aqui junto com vocês é sobre o que a prova pode perguntar sobre um tema que é, sem dúvida nenhuma, super, hiper polêmico. A gente gosta de cutucar aqui a onça é com vara curta mesmo, é com grafite 0,5 mesmo ela estando menstruada, certo? Então aqui a gente vai trabalhar com vocês questões polêmicas, porém de uma maneira técnica. Não existe em questão de atualidades a opinião do aluno, a opinião do professor. Bote isso na cabeça. O que nós temos em provas de atualidade é um quadro técnico, uma condição técnica. Essa condição técnica ela tem que ser respeitada por você na hora de fazer a prova. Perfeito? O papo que a gente vai trazer aqui para vocês hoje, rapaz, é algo muito tranquilo de trabalhar. Olha aí, em épocas de polarização e de cenário turbulento na política, olha aí o que é que a gente vai trazer. Lula Maduro, certo? E o futuro da América Latina. Né? Como eu não tenho nada para fazer, né? Você pensa aí, tá aí o tio Trigueiro, né? De bobeira, tá? Numa quarta-feira de manhã, tranquilidade, a vida tá calma, vamos arrumar uma confusão? Pronto. E aí a gente traz, quem, Trigueiro? Lula, Maduro e o futuro da América Latina para bater um papo com vocês, certo? Nós tivemos aí recentemente a reunião chamada de Cúpula das Américas, beleza? Que reuniu no Brasil 11 países, né? Incluindo o país, 11 países, que gerou muita polêmica, agora é no finalzinho de maio, né, começo de junho. Por quê? Porque trouxe ao Brasil esta figurinha aqui, né, um senhor chamado Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, diga-se de passagem, que está completando aí 10 anos à frente do governo venezuelano, beleza? Com muitas controvérsias ao longo de toda essa sua, né, década de governo. Lembrando que isso pode ser uma efeméride que pode aparecer em prova. Aí você está vendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, beleza? E nós estamos vendo aí as duas primeiras damas, a Janja, né, da Silva, primeira dama do Brasil, beleza? E a mulher do senhor Nicolás Maduro, certo? A esposa dele, uma senhora chamada Cília Flores, perfeito? Então, nós estamos vendo parte desse cenário aí acontecendo no território brasileiro. A proximidade entre Luiz Inácio Lula da Silva, gente, e Nicolás Maduro não é nova, perfeito? Ela, na realidade, é uma herança do chavismo. Ela é uma herança da aproximação que Luiz Inácio Lula da Silva tinha com o senhor Hugo Chávez Frias, o capitão Hugo Chávez, né? Ex-presidente venezuelano, morto, e uma das figuras mais icônicas que a gente tem na América Latina nos últimos 20, 30 anos. O Chaves que tentou ali nos anos 90 um golpe de Estado, fracassado, foi preso, né? Se transformou num ícone da política, num Marte, vamos colocar assim, e foi eleito presidente da Venezuela. Tá? Teve ali o seu mandato ameaçado, a América Latina é isso, né? Um barril de pólvora pronta ali para um Bakunin digital chegar e tocar fogo, como a gente diz sempre.
Então, a América Latina vive de golpes, de constantes golpes, isso é uma realidade. Então, nós vemos parte desse cenário e a proximidade que nós temos é essa herança. O Chaves, que começa ali no início dos anos 2000, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000, o que a gente chamou de onda vermelha na América Latina, governos mais centro-esquerda, mais esquerda, o que alguns analistas gostam de chamar de governos mais progressistas, começaram a aparecer ali naquele momento. Então começa com o Maduro Chaves, e aí vem Lula, vem os Kirchner na Argentina, vem Pepe Mujica e Tabaré Vázquez lá no Uruguai, vem Evo Morales na Bolívia, né, o Rafael Correa no Equador, mais à frente vai aparecer ali uma senhora chamada Michelle Bachelet no Chile, que depois volta, inclusive, à presidência. E a América Latina viveu esse momento ali, em algo em torno de 15, 20 anos, né, desses governos no poder. Esses governos foram substituídos recentemente, algo em torno aí de 6, 7, 8 anos atrás, por governos mais pró-direita, né, como, por exemplo, o governo do Maurício Macri na Argentina, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil, o governo, né, mais recentemente do Lacalle Pou, né, no Uruguai. Então, são governos mais pró-direita. Então, a América Latina está vivendo uma nova mudança, né, o que alguns gostam de chamar hoje de onda rosa, talvez, né, com o retorno de governos de esquerda ao poder, como é o caso, por exemplo, do Alberto Fernandes na Argentina, o próprio Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil, agora a recente eleição do Guillermo Lasso lá na Colômbia, a eleição do Gabriel Boric, né, no Chile. Então, esses governos voltam a aparecer. Essa relação, ela, como eu disse para você, não é nova, certo? Se você observar, nós temos aí episódios do Lula com o Maduro já de longa data. Aqui nós estamos vendo, né, Nicolás Maduro e Luiz Inácio Lula da Silva ao lado do senhor Raul Castro, né, o polêmico Raul Castro, na realidade a polêmica Cuba, né, de Fidel, passando por Raul, chegando ali ao atual presidente, o Miguel Díaz-Canel. Então, nós temos parte dessa realidade. Cuba, que é sempre uma polêmica muito grande também na América Latina. Nós temos aqui ele, mais uma vez, com outra figura muito intrigante na América, né, Latina, que é a figura do senhor Daniel Ortega, da Nicarágua, né, um autocrata, um ditador de carteirinha, assim como muitos colocam também Raul Castro nessa mesma perspectiva, apesar de você encontrar diferenças que são muito claras, né? A história, por exemplo, da condição cubana, ela remonta a uma guerra fria, ela é algo historicamente construído, não que não tenha, óbvio, né? Todos os seus aspectos negativos, pelo contrário, são inúmeros e a gente vê isso hoje na realidade da população cubana, mas o Ortega é bem mais recente dentro desse cenário político e um regime muito mais perverso ultimamente do que o próprio regime cubano. E aqui a figura de Luiz Inácio Lula da Silva junto aí com o Hugo Chávez e junto com o senhor, né, Nicolás Maduro. Então a relação dos dois, ela não é recente, certo? É uma relação antiga, não tão antiga como alguns dizem, né, que os dois tinham um caso desde 1984, eram amantes, havia uma relação homoafetiva entre, né, Luiz Inácio Lula da Silva e Nicolás Maduro. Gente, pelo amor de Deus, é uma fake news que foi reproduzida aí recentemente, mas o mundo está vivendo disso, né? O mundo está vivendo de fake news. Então, assim, pelo amor de Deus, muito cuidado quando a gente for avaliar esse tipo de questão, certo? Em um mundo que é extremamente, o que está extremamente polarizado, que é extremamente turbulento, né? O presidente brasileiro ele comete um ato, né, de muita, eu não gosto de chamar de insanidade, mas um ato de muita é, incoerência, certo? Ele que defende, né, o que se diz defensor a duras penas dos regimes democráticos,
e que o mesmo teria sido alvo de uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, né? Nós vimos todos os episódios fatídicos ali do 8 de janeiro em Brasília, triste realidade, né? Ele apoia um regime autocrático, ditatorial, que persegue a oposição, né? Que massacra a população venezuelana, e a gente, pô, tem sempre algumas perguntas a fazer com relação a esse cenário, né? Eu digo sempre, receber o Nicolás Maduro não é um grande problema. Isso faz parte de quê? Isso faz parte do pragmatismo político, das relações internacionais. Romper esse isolamento com a Venezuela, sem dúvida nenhuma, meninada, é extremamente importante. É extremamente importante por quê, professor? Se a gente for ter relações, né, diplomáticas, que a gente preze em especial pelas relações diplomáticas com os nossos vizinhos. E o Brasil é um país de mais de 23 mil quilômetros de fronteiras, 15 mil quilômetros de fronteiras terrestres. E com a Venezuela nós temos 2.200 quilômetros. Então é importante, nós temos temas ambientais importantes tratados com a Venezuela. E nós temos ali uma dívida cobrada da Venezuela da casa de US$ 1 bilhão. Né? Pô, não vamos fazer, né, vista grossa para isso. Então, normatizar, normalizar, melhor dizendo, as relações diplomáticas com a Venezuela é parte do pragmatismo político. Não tem nenhum grande problema. Estender o tapete para o Maduro, aí é que é sacanagem. Né? Aí é que é sacanagem. Porra, sacanagem, Trigueiro. Né? A história de que eu construí uma narrativa não colou bem, não. Que história é essa, professor? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em, né, entrevista, disse, né, abertamente que foram construídas narrativas contra o governo venezuelano. Como assim narrativas? Olha aqui as frases do presidente, me acompanhe. Né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pronunciou as seguintes, né, afirmações. Olha lá. Se eu quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir meu potencial inimigo. Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, de antidemocracia, do autoritarismo. Outra frase foi: cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que as pessoas possam mudar de opinião. E uma terceira frase do presidente Lula foi: eu vou em lugares em que as pessoas nem sabem onde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema na democracia. É preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a que eles têm contado contra você. E aí nós fazemos cinco perguntas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito dessas falas. Quais são as 5 perguntas? Trigueiro, me acompanhe bem aqui. Primeira pergunta é essa, olha lá. Né? Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Segunda pergunta. Tá de sacanagem, hein, velho? Tá de sacanagem. Terceira pergunta. Você tá de sacanagem com a minha cara. Tá de sacanagem com a minha cara. Quarta pergunta. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Quinta pergunta. Velho, na boa. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Pelo amor de Deus. Dizer que não existe um regime antidemocrático, que não existe um regime ditatorial na Venezuela, tá? É uma narrativa, é uma péssima narrativa, certo? É uma péssima narrativa. Para quem quer ser líder na América do Sul, na América Latina, para quem se propõe a ser um proponente, né, no século XXI, né, nesse terceiro momento, pelo amor de Deus, a gente tem que entender que essa narrativa não cola de forma alguma. O regime do Maduro é um regime ditatorial que fere os direitos humanos, tá? Que nega o direito da população venezuelana de ser uma população independente. Olha a crise gerada, né, pelo Maduro de refugiados.
E aí tem uma questão que envolve essa história de normalizar as relações com a Venezuela ser importante. É a crise dos refugiados. O Brasil tem 2.200 quilômetros com a Venezuela. O Brasil recebeu muitos refugiados venezuelanos. Isso gera um impacto na estrutura econômica, na estrutura social, na estrutura da saúde pública brasileira, né, da educação. Ou seja, se a gente parar para observar, essa narrativa em pleno século XXI hoje, pelo amor de Deus, é um tiro no pé. Né? Tá de sacanagem, professor. Tá de sacanagem. O Lula conseguiu, em pouco mais de 2 horas, depois dessas declarações, unir a esquerda, né, mais progressista, eleita recentemente na América do Sul, no Chile, e a direita, né, eleita recentemente também, um pouco mais de tempo, no Uruguai. Eu estou falando de quem? Eu estou falando de Gabriel Boric, presidente do Chile, e eu estou falando de Lacalle Pou, né? Então eu consegui unir um governo mais progressista do Gabriel Boric, certo? E eu consegui unir um governo mais conservador do Lacalle Pou. Os dois são completamente contrários ao regime venezuelano. Perceba uma coisa, olha aqui a fala do Gabriel Boric, tá? Quando ele vai colocar a condição, né, de estar dentro da América do Sul, de estar dentro da perspectiva, ele não tapa o sol com a peneira, assim como o Lacalle Pou também. Olha lá, não é uma construção narrativa, é uma realidade, é séria, e tive a oportunidade de vê-la de perto, nos rostos e na dor de centenas de milhares de venezuelanos que hoje vieram para a nossa pátria e que exigem também uma posição firme e clara de que os direitos humanos devem ser respeitados sempre e em qualquer lugar, independente da coloração política do atual governante. Isso se aplica a todos nós. Não dá para tapar o sol com a peneira por ser de uma mesma vertente política. Beleza? Não dá para tapar o sol com a peneira por ser de uma mesma vertente política. E o Lacalle Pou, que é um crítico, da mesma forma, fiquei surpreso quando falou que o que acontece na Venezuela é uma narrativa. Já sabem o que nós pensamos sobre a Venezuela, disse o Lacalle Pou, né? Filho de um ex-presidente, inclusive, do Uruguai, o Paul Lacalle, certo? Então nós temos parte desse cenário. O Lula conseguiu unir isso. De novo, não é problema trazer o Maduro para o Brasil, até porque nós temos temas comuns, nós temos temas importantes, nós temos dívidas a ser cobradas. O problema é estender o tapete para o Maduro, certo? Ter, dentro de uma perspectiva, né, pragmática, tá, gente? Dentro de uma perspectiva das relações internacionais, né, relações com países ditatoriais, não é nada do outro mundo. Perfeito? Não é nada do outro mundo. Ter relações com a Venezuela não é um problema. A gente diz sempre isso. Países democráticos têm relações com países ditatoriais. Se o país for, na seara da sua política externa, negociar só com países, né, democráticos ou pseudo-democráticos, o rol de relacionamento deles vai ficar muito limitado. E isso não se aplica só ao Brasil, tá? Isso não se aplica só ao território brasileiro. Você quer ver como é verdade? Olha bem aqui. Aqui você está vendo quem? Olha aqui, ó. Olha aí, menino Joe Biden, Joe Sleep Biden, o Soneca, dando toquinho, filho. Toquinho. Na mão de quem? De Mohammed bin Salman, né? Ditador da Arábia Saudita, um dos grandes ditadores. Mas o Biden entende que no pragmatismo político, a Arábia Saudita é um Estado cliente americano. É das grandes parcerias, aliás, é a maior parceria que os Estados Unidos têm aonde? No Oriente Médio. Então ele não vai abdicar disso. E não só o menino Zé Biden, tá? Vamos, óbvio, né, passear aí por, né, essas realidades. Muita gente pode dizer assim, ah, professor, mas o Biden é de esquerda. Primeiro que existe um problema sério em taxar os democratas como uma ala da esquerda, né, na política, certo? Então, assim, não tem ala à esquerda na política americana, que isso fique claro, beleza? Mas, assim, não é porque é um governo de esquerda.
os governos, né, pró-direita também fazem acordos com governos ditatoriais. Vamos dar uma passeada aqui, vamos dar uma passeada aqui na história, olha lá. Olha aqui, menino Jair Bolsonaro, junto com Mohammed bin Salman, nós estamos juntos, parceiro, né? Tem até toda uma questão que envolve a polêmica das joias, né? Do governo saudita, que teria doado ao governo, né? Do ex-presidente Bolsonaro. Então, fica claro. Olha aqui, ó. Menino Trump, olha aqui, rapaz, olha a alegria, olha a satisfação de menino Trump, vendo Mohammed bin Salman, trocando aquela ideia, dizendo, ô, Bimbim, tá, meu irmão, manda aquele petróleo mais barato para nós, que nós estamos juntos, nós somos parceiro, né? I love you, Bimbim, olha aqui, menino Trump também conversando com quem? Aí tu vai dizer que o Putin é um regime democrático. Acima de mim. Tá de sacanagem? Tá de sacanagem? Vamos lá, mais uma vez, olha aqui. Rapaz, até Vobete, até Betinha, até Bebete. Porra, tá com Binho Salman, até Bebete, olha aí, Olaf Scholz, né, premier alemão, olha lá, ó, a Angela Merkel, ex, né, premier alemã, tá? Se a gente for negociar, meu filho, só com um país que se diz democrático, a gente vai ter um rol de negociações muito pequeno. E em um cenário onde nós temos, né, uma certa turbulência política muito grande no mundo, tá? Uma certa polarização muito forte. Isso não se aplica só à nossa realidade, não. Se aplica a várias outras realidades. Ter relações com muitos países é de fundamental importância, sobretudo para a questão econômica, para a questão comercial. Estou sendo pragmático, tá? Não estou usando de ideologia nenhuma na minha perspectiva. Estou sendo pragmático. O Brasil só representa 1,5%, 2%, não chega nem a 2%. O Brasil representa 1,4% do comércio do mundo. É muito pouco para o tamanho desse país, para a capacidade produtiva que nós temos, representar só 1,5% do comércio do mundo. Isso desde os anos 70 é falta de uma gestão importante de política internacional. Nós chegamos a ter quase 2% de comércio mundial, sim, em algum momento. Tá? E foi justamente nos dois primeiros governos do presidente Lula, né? 2003 a 2010, não é isso? Tá? 2002 a 2010, na realidade. Então, assim, nós chegamos a ter quase 2% do comércio do mundo, mas isso se enfraqueceu mais uma vez. Então, não importa, gente, com quem eu estou negociando. O importante é que eu estou negociando. Não importa de onde vem a grana. O importante é que a grana chegue para a gente. Então, mais uma vez, não importa se eu estou tendo relações diplomáticas com a Venezuela, eu tenho que ter. O que eu não posso, mais uma vez, é estender um tapete vermelho para Nicolás Maduro e dizer que aquilo é uma narrativa. Pelo amor de Deus. Tá, mais uma vez, certo? Hoje, a gente tem que entender que o Brasil, ele, por mais que apareça como um líder, e a cúpula do Sul, né, a cúpula da América, né, cúpula do Sul, na realidade, ela tem uma importância grande, mas o Brasil não é mais aquela mesma referência que é não, e a gente vai entender já já disso. Qual é o cenário ideal que o Brasil deve assumir? O Brasil deve estar se envolvendo nessas tretas, professor, né? Se a gente parar para entender hoje o cenário político brasileiro, o governo tem que pensar primeiro em sobreviver. Primeiro em sobreviver. Segundo, ele tem que pensar numa pauta, né, onde quanto menos polêmica ele se envolva, melhor para a realidade do país. Já se envolveu com polêmicas com a Ucrânia. Agora, mais uma polêmica com relação à Venezuela. Qual o sentido disso? Eu tenho uma pauta que é uma das pautas mais importantes do século XXI e que o Brasil pode assumir um protagonismo gigantesco, né? Apesar de já ter cometido algumas falhas nesse atual momento, que é a pauta ambiental. O Brasil pode virar uma referência nesse cenário. Isso interessa ao mundo no século XXI inteiro. O século XXI é o século do meio ambiente.
principal pauta a ser discutida no século XXI será a pauta ambiental. E a gente está deixando isso, ó, escapar pelas nossas mãos. Então, assim, se a gente for pensar que o país vai ter relação só com o país diplomata, só com o país democrata, isso é papo. Quer ver? Olha lá. Aqui você está vendo uma análise, né, dos países que são considerados regimes ditatoriais. E na América nós temos, né, 3 países. Um deles a Venezuela, Nicarágua de Daniel Ortega e Cuba. A África, né, é um continente dos regimes ditatoriais. Olha o Oriente Médio aqui. Olha o Oriente Médio bem aqui. Aqui a Arábia Saudita, né? O Oriente Médio inteiro, com exceção de Israel, é um regime ditatorial, e do Kuwait, tá? Olha aqui, ó. China, regime ditatorial. Rússia, regime ditatorial, né? Coreia do Norte, Coreia do Norte. Então você está vendo aí vários governos ditatoriais. Alguns governos que são intitulados parcialmente livres, como é o caso mais recente do governo mexicano do senhor AMLO Rodrigues, né, Miguel López Obrador, tá? Aqui, ó, Bolívia, Paraguai, né? A própria Turquia aparece aqui na Europa como sendo centro, né? Parcialmente livre, e os países livres. Gente, se eu contar os países livres que eu tenho no planeta, não vai chegar em 50 dos mais de 200. Então, assim, ter relações diplomáticas é fundamental. O Brasil tem que ter essas relações diplomáticas, ok? Manter essas relações diplomáticas é extremamente importante, até para entender parte desse cenário, perfeito? Então, todas as vezes que a gente pensar nisso, a gente está pensando em governos que são extremamente contraditórios, né? O Chaves, desde o momento em que ele perde ali a maioria no legislativo, isso era 2015, ele se transforma num regime, né, ditatorial. Então, quando a gente para observar esse cenário, né, a gente tem que entender que o cenário é um cenário muito arriscado para esse atual governo. Inclusive, já pela visita, né, foi protocolado um pedido de impeachment contra o presidente Lula. Me falha agora aqui o nome do deputado ou do senador que protocolou esse processo. Por certo que não vai para frente, mas é um desgaste, gente. Né? E a alegação é que o Brasil teria recebido o Nicolás Maduro, que é um procurado pela justiça americana. O Maduro foi condenado nos Estados Unidos por associação ao tráfico, ao narcotráfico, a controlar uma rede de narcotráfico. E também é uma narrativa que os americanos estão construindo. Vamos deixar claro que a gente não tem garantias e certezas a respeito disso, tá? Só para ser justo e ser técnico dentro desse processo. E tem uma recompensa, inclusive, rapaz, na hora eu até liguei, mas ninguém atendeu. 15 milhões de dólares, né, pelo Maduro. 15 milhões de dólares, professor, tu entregaria o Maduro, eu entregaria minha mãe por 15 milhões de dólares. O Maduro, mas, rapaz, por 500 conto eu tô dando. Viu? Ora, mas, rapaz, libera o Tony que eu te dou 10 conto, meu filho. É literalmente isso. Tá? Então, assim, quando a gente pensa nisso, é um cenário arriscado. Tá por certo, gente, que é importante o Brasil ter, né, essa ação. A cúpula, né, do Sul, ela representa um passo positivo. Até porque, vamos deixar claro uma coisa, não foi só o Maduro que veio ao Brasil, perfeito? Olha lá, a cúpula do Sul, ela recebeu aí 11 presidentes, perfeito? Na América do Sul. Aqui você está vendo o Luiz Arce, né, presidente boliviano, perfeito? Ó, aqui o Luiz Arce, né, presidente da Bolívia, tá? Aqui você está vendo, né, Luiz Inácio Lula da Silva, aqui você está vendo o Alberto Fernandes, a único presidente que não veio, na realidade, foi a presidente peruana, a Dina Boluarte, né? A Dina Boluarte
ela está proibida pela justiça peruana de sair do país por conta da forma como ela reagiu às manifestações recentes. O Peru também está vivendo um momento muito conturbado, a América Latina está vivendo um momento, né, muito conturbado. Eu não sei se isso é redundante, mas enfim, é uma realidade. Então, realizar essa cúpula, gente, é importante, né? O intuito de realizar essa cúpula é o intuito de ter uma certa retomada, né, do papel do Brasil na diplomacia dentro da América. Apesar da relevância, né, que a gente diz sempre, o Brasil ele perdeu muita importância na América do Sul, tá? O Brasil não é mais o mesmo. Quando ele reúne todos os países, o intuito era fortalecer ou reestabelecer o quê? Esse grupo aqui, certo? Que é um grupo chamado Unasul, a União das Nações Sul-Americanas. Esse grupo, né, ele foi, de certa forma, esvaziado, para não dizer que ele foi extinto, ele foi esvaziado recentemente. Essa proposta de fortificação da integração dos países latino-americanos não é uma proposta nova, certo? Uma proposta muito antiga, na realidade, a época do governo Fernando Henrique Cardoso, no caso do Brasil, e a Unasul ela foi construída ali a duras penas, mas foi construída dentro de um contexto onde havia espaço para isso, né? Onde havia ali governos, como a gente colocou, que faziam parte daquela onda vermelha, governos pró-esquerda, vamos assim colocar, e ela foi constituída no ano de 2008 e sofreu um esvaziamento recente com os governos mais pró-direita na América, né? Macri, Bolsonaro, Sebastián Piñera no Chile, né? O Ivan Duque. Então ela deu essa esvaziada e a gente está tentando retomar isso. É importante, professor? Sem dúvida nenhuma é importante retomar não só o Unasul, porque dá uma fortalecida no comércio entre os países, e o Brasil é um líder, apesar de ter perdido por força, a gente vai falar disso já já, como também, né, fortalecer a CELAC, beleza? A CELAC, que é a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, beleza? Olha aqui mais uma fala do presidente Lula na Cúpula do Sul. A América do Sul tem diante de si, mais uma vez, a oportunidade de trilhar o caminho da união e não preciso recomeçar do zero. A União, a Unasul é um patrimônio coletivo. Lembremos que ela está em vigor. 7 países ainda são membros plenos. Só lembrando, esse bloco ele já teve 12 países membros, perfeito, ele já teve mais países membros, né? Ele já chegou a ter 12 países membros e perdeu muita força recentemente. E aí ele continua dizendo: é importante retomar seu processo de reconstrução, mas ao fazê-lo é essencial avaliar criticamente o que não funcionou e levar em consideração, em conta, transições. Quando eu digo que o Brasil perdeu em sua influência política, é porque se a gente pegar a própria reunião da Unasul, o que o presidente Lula propôs foi, né, a retomada dessa Unasul. E países que tinham saído da Unasul até então, eles disseram, olha, a gente até acha interessante essa integração, mas tipo, retomar a Unasul vai dar muito trabalho, eu vou ter que, né, entrar em um certo atrito com o Congresso do país, etc., levar para o judiciário, etc. Em outro momento, se o Brasil comandasse, capitaneasse parte disso, era provável que, sem dúvida nenhuma, o Brasil levasse isso, né, para frente. O Brasil perdeu força, não tem a mesma força que ele tinha, né? Tanto por fatores externos como por fatores internos. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que as economias, né, da América Latina estão passando por uma turbulência. A Argentina que o diga. A Argentina ultrapassou 100% de inflação, gente. Isso é um perigo, né, enorme. Qualquer presidente que assuma a Argentina hoje, seja ele de direita, de esquerda, e é provável que a direita volte ao poder da Argentina, né? Não apenas a direita, mas há probabilidade de uma própria extrema-direita voltar, aliás, tomar o poder na Argentina, quando eu digo tomar, eleitoralmente falando, né? O Alberto Fernandes provavelmente, ele já anunciou, inclusive, que não será candidato, e aí a gente não tem mais um quadro interessante da esquerda na Argentina.
apesar do Alberto Fernandes também não ter sido muito interessante, mas qualquer presidente que entrar na Argentina, ele não vai conseguir se mexer, né? A um espaço curto de tempo, ele não vai conseguir sair do lugar, né? Então, a América Latina passa por isso, as economias estão vivendo uma turbulência econômica muito grande. Aquele lugar que o Brasil ocupava ali nos anos 2000, né, até 2007, 8, 10, enfim, ele foi tomado hoje pela China. A China, né, ela toma conta das relações, né, com vários países, com a Argentina, com o Chile, né, hoje a gente fala de Argentina, né, e a Argentina talvez busque aí uma aproximação maior com essa China para tentar salvar a sua economia, e isso é um passo que a Argentina tem que dar, porque é importante. Né? A Argentina está tirando para todo lado, recentemente recebeu os americanos, depois recebe a China, então, assim, ela está tentando se salvar. Apesar disso, a gente entende, o Brasil continua a ser um parceiro comercial para todos os países da América Latina, mas não é mais o mesmo que foi, por exemplo, que 10, 15, 20 anos. Tá? Não tem a menor dúvida. A nossa situação interna é muito conturbada. Né? A gente viveu um processo, a gente vive, na realidade, aí, um processo de polarização muito forte no Brasil. Né? Então, o Brasil hoje ele não tem a mesma estabilidade política que a gente tinha em um certo outro momento. Né? A gente tem um legislativo e um judiciário muito ativos, muito poderosos, né? Presidentes hoje no Brasil, eles precisam dedicar mais tempo à sua própria sobrevivência política interna. A gente acabou de dizer, o Lula, né, já tem um processo de impeachment aberto ali. Né? E tem esse processo de impeachment aberto, assim como também tem o processo de impeachment aberto por conta da indicação do Zanin, né, do Alessandro Zanin a ao Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem aí um processo onde o Lula precisa, né, negociar com o Congresso, negociar com todo mundo, ele precisa garantir a estabilidade do governo dele, senão ele dança, senão ele dança. Então ele tem que se voltar mais para o mercado, para a estrutura interna brasileira. E a gente está começando a ver isso, né, agora. Então há uma tendência de médio prazo, de certa forma, que o presidente Lula ele não vai apostar tanto, né, no que a gente chama de diplomacia presidencial. Ele está lá. Ele está lá. Então ele tem que dar uma olhadinha nesse cenário. No primeiro governo e no segundo governo, havia uma posição de muita força na região, inclusive econômica. Né? O Brasil crescia bastante. Né? O país gozava de um momento econômico muito bom, de uma influência muito grande do BRICS, de uma influência grande no próprio G20. Hoje a economia brasileira está debilitada. Né? A geopolítica no mundo mudou, novos atores apareceram. Né? A China é um grande ator, a Índia é um grande ator, a Coreia do Sul é um grande ator, a Nigéria no continente africano é um grande ator. Né? Como é que o Brasil e como é que o próprio Lula é visto no cenário internacional? A gente vê em vários episódios, em Portugal, por exemplo, né? O presidente Lula sofreu hostilidades de parte da comunidade, né, parlamentar portuguesa. Então ele não tem mais aquela figura que eu não diria que era uma figura imaculada, mas era uma figura, né, menos instável do que a figura que a gente tem hoje. Então, esse cenário ele atrapalha, de certa forma, a gerência, né, dessa administração, dessa importância dentro da América Latina. Beleza? Olha aqui a presença da China. Né? A China conquistou, como a gente coloca, o avanço do dragão. Né? A China conquista espaços nas importações da América do Sul e do México, beleza? Tá? E do México. Então, a gente tem que, né, ter uma atenção muito grande para a China, certo? A China ganhou fatias de mercado, olha, na Colômbia, no Equador, no México, no Peru, no próprio Brasil. Na Bolívia, ela divide ali com os Estados Unidos e com o Brasil, mas ela ganhou fatia de mercado no Chile, ganhou fatia de mercado na Argentina. Olha lá, 33% é a fatia chinesa na importação brasileira, a maior do país asiático na região durante este ano. 20,9% é a presença brasileira no Uruguai, único país além da Argentina que Brasil supera a China, né? Nosso maior parceiro comercial é a China, seguido
aí dos Estados Unidos como segundo maior parceiro comercial brasileiro, terceiro maior parceiro comercial brasileiro é a Argentina. Na América do Sul, como a gente colocou, o Brasil só é o maior parceiro da Argentina e do Uruguai. E o Uruguai, gente, ele não representa muita coisa na economia, certo? O Uruguai ele tem uma população de 3,5 milhões de habitantes, tem um PIB muito diminuto, né? Tem um PIB muito pequeno, então a gente tem que levar isso em consideração. A China ocupou esse espaço que o Brasil deu brecha, professor, ocupou. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem que entender que a geopolítica que se desenha no planeta hoje é completamente diferente da geopolítica daquele momento. Tá? Os governos muito longos, como foi o caso, por exemplo, do governo Kirchner, como é o caso, por exemplo, do governo Morales, eles não vão mais vingar. Né? Existe um sentimento de anti-establishment, né? Gostaram aí do inglês establishment, né? Muito comum, muito forte. Né? Existem algumas práticas muito controversas hoje, né, que a gente tem que avaliar, que estão afastando a população da política. Então a gente tem que entender parte dessa realidade. A gente entende hoje, né, que integrar a América Latina é importante, mas a gente não pode fechar os olhos para o comércio internacional, a gente não pode fechar os olhos para o restante do mundo. Né? Nós vimos aí o governo, né, criando propostas de interação na América do Sul, nessa cúpula, com a perspectiva da moeda comum. Né? Gente, só um adendo, moeda comum não significa moeda única, tá? Só deixando claro, tenho visto muitos alunos nessa dúvida, perguntando, Trigueiro, moeda comum e moeda única é a mesma coisa? Não, moeda comum é uma moeda em que a gente vai negociar as transações comerciais. Né? Hoje há uma busca aí pela moeda chinesa, né, frente ao dólar americano. É uma tendência de mercado, tá, gente? Muitos países já fazem isso, não é uma exclusividade nossa. Então, assim, moeda comum não é, por exemplo, criar lá a moeda do Mercosul, que o Fernandes sugeriu em algum momento. Não, tem nada a ver. Tá? Não é uma moeda única. Né? O SUR, né, era o nome da moeda. Tá? Então, não é isso. Certo? Moeda comum é a moeda onde os países vão negociar com uma moeda alternativa que não seja o dólar. O que, óbvio, para esse mundo multipolar, para essa nova conjuntura de uma reorientalização da economia do planeta, né, de uma busca maior por mercados como China e como Índia, isso é interessante, isso não é um problema, não. Tá? A gente negocia em dólar, a gente negocia em yuan, a gente negocia em euro, a gente negocia, né, em pataca de ouro, do jeito que quiser. Né? A gente tem que buscar uma maior dinamicidade para a economia. Então a gente vê parte desse cenário, a gente vê parte dessa realidade se desenhando, e o Brasil tem que ficar muito atento para saber qual é o papel que o Brasil quer assumir nesse século XXI. E principalmente, né, se ele quer realmente ser um líder na América do Sul, ser um líder na América Latina. Né? Os esforços do Brasil, né, na região são importantes? São. Quanto mais técnico for a cooperação, né, quanto mais se afastar desse cenário de aproximação ideológica, melhor. Mais a chance de sobreviver às mudanças. Melhor será o cenário para os países se eles fizerem, né, parcerias técnicas e não parcerias ideológicas. Então, por exemplo, não adianta de muita coisa, né, o Brasil e a Argentina formarem ou tentarem iniciar reformas de cooperação, grandes projetos, né, com o projeto, por exemplo, dos bancos, né, de financiamento de grandes projetos auxiliarem, né, injetarem dinheiro na economia, iniciarem a reforma, sem ter, por exemplo, a anuência do futuro presidente, por exemplo, da Argentina, né, ou de uma futura presidente da Argentina. Né? Então, assim, a gente tem que ter uma convicção muito mais técnica do que ideológica. Beleza? Muito mais técnica do que ideológica. A realidade é essa, como foi, e eu digo sempre isso, a concordância do Lacan Paul com a do Gabriel Boric. Então, é importante que a gente entenda que o papel que o Brasil tem de assumir é um papel importante, porém, ele tem que
que ser, eu gosto de usar a palavra discreto nas relações internacionais. Ele tem que passar ali desapercebido. Pragmatismo político. O Brasil fez isso em outros momentos, né? Comerciando com vários países. O multilateralismo é uma prática que a gente, né, vive. A política externa brasileira ela vive de duas práticas: o multilateralismo e o americanismo. Né? Entenda americanismo como sendo o estadunidismo, vamos assim colocar. A aproximação, né, da política brasileira à política estadunidense. Essa aproximação política dos Estados Unidos, ela pode ser pragmática, né? E isso é bom para a gente. Fernando Henrique Cardoso fez isso muito bem, o próprio Lula fez isso em algum momento, Vargas fez isso muito bem, né? E eu tenho uma aproximação que pode ser ideológica, né? E aí você pega os regimes militares, né, fizeram isso, o próprio governo Bolsonaro tinha uma aproximação muito mais ideológica do que técnica ou pragmática com o governo americano, com o governo Trump, tá? Então a gente tem que lembrar desses episódios. Fazer do Brasil um líder ou fazer com que o Brasil retorne a esse papel de liderança de fato é talvez um momento muito importante. Não é um momento de alinhamento ideológico. Não é um momento de alinhamento ideológico. É um momento de alinhamento que técnico. A busca por uma liderança regional sempre foi uma forma do Brasil de se projetar, inclusive, no planeta, né? E essa talvez seja, inclusive, hoje a principal motivação do governo. É porque, pô, se eu estou bem na América Latina, eu estou bem no mundo. É uma motivação de fato do presidente? É. Ele viveu isso em outro momento? Viveu. O que é que tem que ser compreendido? Que o mundo é outro. Beleza? Que o mundo é completamente outro. Se a gente pensar, por exemplo, na América Latina, a gente tem um problema seríssimo na América Latina, que é a questão do narcotráfico. E que os países não estão fazendo uma força conjunta, por exemplo, para resolver isso. Né? Eu costumo dizer sempre, a pandemia ela trouxe algumas condições muito claras. O crime organizado ele avançou muito, né, com a pandemia, porque a pandemia ela facilitou, de certa forma, né, o recrutamento de criança, estava passando fome, necessidade. Né? A miséria voltou a aparecer muito forte na América Latina, o Brasil é um grande exemplo disso, e isso faz com que o crime organizado vá prospectar novos funcionários, né? Vá nessa perspectiva. E o narcotráfico fez isso de uma maneira muito bem. E parece que os governos não estão preocupados com essa realidade. Então, olhando para a realidade da América do Sul, para a América Latina em especial, o Brasil tem um papel importante, ele pode assumir esse papel, mas ele está se fazendo de rogado com falas muito infelizes. A realidade técnica, diga-se de passagem, é essa. Beleza? Então, aqui, só deixando claro, não tem opinião política. Aqui tem quadro técnico. Aula de atualidades é quadro técnico. Perfeito? Vou te dar alguns exemplos de questões que podem aparecer, trazendo, por exemplo, a Venezuela e o Maduro. Tá? Duas questõezinhas, me acompanhe. Olha lá, uma questão muito simples, muito fácil. Essa questão vai dizer o quê, Trigueiro? Olha lá. Em janeiro deste ano, o político venezuelano Juan Guaidó, não sei se você lembra do Juan Guaidó, mas o Guaidó é o cara que, durante parte da crise política ali vivida em 2018, 2019 na Venezuela, ele se auto-intitulou presidente da Venezuela, né, com o apoio, inclusive, do governo americano na época, e ele gerou uma certa celeuma, um certo murmurinho ali. Mas você nem precisa saber quem é o Guaidó para fazer a questão, tá? Por isso que eu não falei dele. Me acompanha, até porque já é uma figura política sumida, né? Eu acho que, eu posso estar enganado, mas ele foi para os Estados Unidos ou para a Europa, um desses dois lugares. Agora me falha a memória, mas fugiu da Venezuela. O próprio Trump já, né, no final da sua gestão, só, rapaz, aquele Guaidó, aquele é um traficante, safado, né? O Trump doido para comprar petróleo da Venezuela, né? Né? Ele disse, ô Maduro, pô, tá de sacanagem, Maduro. Aquele Guaidó é um safado, rapaz. Tá? Sempre fomos parceiros, enfim, Trump é Trump, né? Vai lá, e aí continua. Se declarou presidente interino de seu país e intensificou a crise que atinge o governo de Nicolás Maduro. Esse fato teve repercussões internacionais, levando diversos países a reconhecer o novo governo e outros a reforçarem o seu tradicional apoio ao regime chavista. A este respeito, assinale as opções a seguir
e assinale aqui indica um país que nessa crise manifestou apoio ao governo de Nicolás Maduro. Gente, olha lá, eu tenho o Brasil, a época governado por Jair Bolsonaro, Estados Unidos da América e França, tá? Quem apoiou, né, o governo de Nicolás Maduro foi quem? Foi Cuba, beleza? Cuba, que é governada, tá, por um senhor chamado Miguel Díaz-Canel, né, que é o primeiro presidente eleito aí em Cuba, tá, após regime castrista, pós regime castrista, né? A gente sabe que o Díaz-Canel ele é um apadrinhado político, né, do Raul e do Fidel, tá? Então, assim, ele ainda, né, ele é uma mudança, mas é uma mudança ainda com o pé ainda no castrismo, beleza? Item correto, item B de bola, uma questão muito simples, muito fácil. Outra questão, olha lá, vem aqui, você está vendo, né? Manifestações na Venezuela, manifestantes venezuelanos protestam contra as políticas de Nicolás Maduro, com um cartaz no qual se lê: segurança, inflação, escassez, violência, esta não é Venezuela onde cresci. SOS. Desde a morte de Hugo Chávez, em 2013, as tensões entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição se intensificaram e o atual presidente está em dificuldade para dar continuidade às políticas do socialismo bolivariano de seu antecessor, beleza? Né? E aí assinale a opção que identifica corretamente o fator que vem agravando a recente crise política e econômica na Venezuela. Deixa eu só contextualizar aqui a questão, tá? Questão, ó, tá contextualizada aqui, ó, Fundação Getúlio Vargas, ano de 2017. Por certo que uma questão como essa pode se repetir, porque o Maduro vive de protestos, apesar de que os protestos diminuíram na Venezuela. A Venezuela está um mar de rosas, nem de longe, pelo contrário, está um caos. Mas os protestos na Venezuela diminuíram. Diminuíram porque a oposição perdeu força, diminuíram porque muitos, né, dos manifestantes abandonaram o país, de fato, saíram, tem um número de refugiados enormes, tá? E porque, de certa forma, a economia venezuelana melhorou. Aí você vai sair por aí dizendo que o Trigueiro, professor do QC, disse que a economia da Venezuela está uma maravilha. Não, cara pálida. Tá de sacanagem? Eu não disse isso. O que eu disse foi que melhorou. E melhorou quando? Com a pandemia. Por quê? Porque a Venezuela passou a vender mais o quê? Mais petróleo. Foi, professor? Em parte, sim. Mas melhorou mais ainda com a guerra da Rússia. Aí ela passou a vender mais petróleo. Beleza? Na pandemia deu uma piorada considerável. Tá? No finalzinho dela melhorou. E agora com a guerra da Rússia, o Maduro está achando maravilhoso. Beleza? Olha lá. E aí, vamos para o contexto. Para o contexto da época, ele diz a queda nas. Opa, perdão. A queda nas exportações de petróleo em função do avanço da demanda por fontes de energias renováveis no mercado internacional. Por certo que isso atrapalha um pouco, mas não houve uma queda nas exportações. O que houve foi uma queda no preço na época. O petróleo que custava ali, em média, 80, 70 dólares o barril, nesse momento tinha caído para 30. A Venezuela depende de 90% do seu PIB de petróleo. Aí não tem que aguente. Foi pro saco. Tá? Olha o item B. O desabastecimento crônico causado pela política de privatização dos setores básicos de produção. Gente, que privatização? É estatização, tá? Não tem nada a ver. O Maduro, né, é um governo muito mais centralizador, inclusive do ponto de vista econômico. O item C. O intervencionismo norte-americano responsável pela instalação de bases militares no país. Não há essa intervenção americana. Muitos afirmam, inclusive, que o governo Maduro só terá sua espinha dorsal quebrada se um episódio como esse acontecer. Beleza? Olha o item D, a expulsão da Venezuela da Organização dos Estados Americanos em razão do seu apoio ao regime de Cuba e Honduras. Na realidade, ela pediu para sair, ela não foi expulsa da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Na realidade, a crise foi desencadeada pelo que, Trigueiro, olha aqui o item E, pela perda da maioria do legislativo por parte das forças chavistas nas eleições de dezembro de 2015, que aprofundou o impasse entre oposição e governo de Maduro, e aí o Maduro foi lá e, né, criou a sua própria Constituição, item correto, item E de
É sacanagem, né, professor, uma aula dessa. Então, meninada, por mais polêmico que seja o tema, sempre é importante que você lembre, galera, a temática da prova não tem opinião, nem de professor de atualidades, que a gente vê muito por aí, e nem de aluno. Prova de atualidades é um quadro técnico. E aqui no QC, meu irmão, não tem opinião. Aqui o quadro é técnico que eu estou pensando na tua aprovação. Beleza, galera? Tranquilidade? Meninada, fortíssimo abraço. Até o nosso próximo encontro. E lembra sempre, fica na fila que concurso é fila. Saiu da fila, volta lá para trás. Vem para o QC que a gente aprova você. Valeu, meu povo. Tchau, tchau. Forte abraço.